O grupo de neurodivergentes é muito amplo. Inclui uma gama diversificada de condições que ainda se ramifica em espectros de extremos bastante antagônicos, como ocorre no autismo, que varia desde aqueles que possuem sérias limitações cognitivas até pessoas brilhantes em determinadas áreas. Alguns dos tipos de neurodivergências estão mais presentes em atividades relacionadas à aprendizagem, o que permite identificá-las assim que o indivíduo ingressa na escola ou é submetido a processos que requerem o desenvolvimento de habilidades cognitivas. Neste último programa sobre neurodivergências, abordaremos o TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, a dislexia, a escrita espelhada e o TEA, transtorno do espectro autista. O TDAH é identificado como um transtorno neurobiológico de origem genética, que se manifesta na infância e acompanha o indivíduo durante toda a vida. É marcado por desatenção, impulsividade e inquietude. Em geral, a agitação é marcante neste indivíduo. A quantidade de crianças e adolescentes com TDAH é da ordem de 3 a 5%, e o número de adultos é pouco avaliado, uma vez que o transtorno diminui de intensidade com a idade, tendo como característica marcante, neste caso, a desatenção, que se mantém. A hiperatividade e a impulsividade durante a infância estabelecem relações diretamente com a aprendizagem e o relacionamento com colegas, pais e professores. A distração é marcante, assim como a agitação e o modo desastrado, espalhafatoso. Em geral, os portadores de TDAH, popularmente, são ditos como alguém que vive no mundo da lua. Já entre os adultos, os sintomas mais contundentes são a desatenção, até nas rotinas, os problemas de memória, a inquietação, a impulsividade, a ansiedade e a dificuldade de realizar autocrítica. Por isso, eles são considerados por outros como egocêntricos. Muitas vezes, por se sentirem perdidos, recorrem às drogas lícitas e ilícitas e podem desenvolver quadros depressivos severos. O portador de TDAH apresenta alterações na região frontal orbital e suas conexões com o resto do cérebro. Esta parte encefálica é responsável pela inibição de comportamentos inadequados, pela atenção, memória, organização, pelo autocontrole e planejamento. O distúrbio está associado ao fluxo inadequado de neurotransmissores, em especial da dopamina e da noradrenalina, responsáveis pela transmissão de informações entre os neurônios. A dislexia também é recorrente de um funcionamento inadequado do cérebro, no caso, associado aos processos de leitura, uma vez que o disléxico apresenta, a grosso modo, dificuldades em associar os símbolos linguísticos aos sons a eles relacionados e organizá-los em uma sequência temporal. Em geral, apresentam dificuldades com linguagem oral e escrita, ortografia, leitura, interpretação de textos, dificuldade em aprender idiomas novos, lidar com rimas, copiar textos, utilizar dicionários e mapas, além de decifrar códigos, memorização, organização, fluxos de tarefas, percepção e orientação, além de uma grande complicação para se concentrar. A escrita espelhada acontece de duas formas. A primeira é pela rotação das letras no próprio eixo, como entre as letras B e D, P e Q, U e N. A segunda é a mudança da posição de letras numa palavra. Por exemplo, carzo no lugar de caros, lugra no lugar de lugar.
faz parte de um processo natural nos primeiros anos da escolarização e não deve ser considerado um distúrbio ou anomalia. Embora, no passado, este tipo de confusão fosse entendido como um sintoma de dislexia, hoje é sabido que não há relações concretas. É um processo natural. Desta forma, assim como a identificação da direita e esquerda é desenvolvida com o decorrer do tempo, a criança também passa a reconhecer a simbologia das letras espelhadas ou as ordens trocadas com a prática. Queira ou não, se colocarmos as letras B, D, P e Q em uma malha num primeiro momento, até quem tem fluência leitora tem sua percepção conturbada. Portanto, a escrita espelhada não é uma característica da dislexia. Você já deve ter notado que o ursinho Pooh é um tanto quanto desligado. Isso acontece porque ele tem um quadro grave de déficit de atenção. Mas talvez você não tenha percebido que cada personagem da história traz um tipo de transtorno neurotípico. O leitão tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada e muito medo. O tigrão é dotado de TDAH em todos os âmbitos. O coelho Abel apresenta TOC, pois quer tudo muito organizado e dentro da sua rotina. Ió, ou bisonho, tem um quadro grave de depressão. Can, a mamãe canguru, é superprotetora, apresenta TAS, transtorno de aversão social. Guru, o filhote canguru, é portador de TEA, uma vez que é distraído. Muitas vezes prefere o isolamento social na bolsa da mãe. A coruja tem dislexia, apesar de ser sábia, possui dificuldade para soletrar e não tem fluência leitura. Christopher Robin conversa com bonecos de seu quarto, cria um mundo paralelo para fugir da realidade. Sugere que tenha esquizofrenia. Apesar de ser um livro infantil, As Aventuras do Ursinho Pooh é nitidamente um celeiro de transtornos neurotípicos. Hoje em dia, há um grupo especial de neurotípicos que tem recebido mais atenção: os autistas, graças aos avanços das ciências. Se no passado eram entendidos como pessoas com distúrbios mentais que precisavam ser internadas e tratadas com métodos que beiravam a tortura, hoje essa configuração mudou. Na atualidade, os autistas são identificados pela sigla TEA, transtorno do espectro autista. Diferente do que se costuma pensar, essa classificação envolve uma ampla gama de identidades que não tem a ver com a inteligência. O autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento que envolve manifestações comportamentais incomuns, dificuldades de comunicação e de interação social, comportamentos repetitivos e profundo interesse em determinados temas ou atividades que os tornam extremamente hábeis. Sua presença pode se manifestar nos primeiros meses de vida, muitas vezes a partir do atraso no desenvolvimento e comportamentos incomuns, alheio a fatores externos ou manifestações intensas de incômodo perante a barulhos e quebras de rotina. O autismo é mais frequente no sexo masculino e deve ser tratado quanto antes em razão da neuroplasticidade cerebral, que pode minimizar os efeitos do transtorno. Estudos apontam que eles ocorrem em decorrência de uma mescla de fatores, como a origem genética e o ambiente em que a criança nasce e vive, que pode intensificar o risco do TEA. Outros fatores importantes têm se mostrado influentes no desenvolvimento do TEA, como a deficiência da vitamina D. Por isso, é importante tomar sol nos horários recomendados para esse fim. E do ácido fólico, que pode ser obtido no fígado, no feijão, no arroz, no espinafre, no brócolis, alface, trigo, ervilha, etc. O ácido valproico, usado no tratamento de distúrbios bipolares, epilepsia e enxaqueca durante a gravidez, possui certa associação com o nascimento de crianças com TEA. A prematuridade abaixo de 35 semanas de gestação, o peso inferior a 2,5 kg ao nascer,
gestações múltiplas, infecções maternas durante a gravidez e a idade dos pais também apresentam fatores de risco para o autismo. Vale destacar que há diversos tipos de autismo, uma vez que ele está relacionado a alterações genéticas que podem ser amplas. Portanto, como cada pessoa possui sua própria carga genética e vive em contextos diferentes, o TEA se manifesta de modo peculiar para cada indivíduo. Por isso, é uma condição extremamente ampla e complexa. A grosso modo, podemos dividi-los em 3 grupos: os que possuem autonomia, em razão do pouco comprometimento das habilidades cognitivas e comunicativas, os que possuem autonomia moderada, em decorrência do comprometimento um pouco maior dessas habilidades, e os que possuem autonomia limitada, em consequência do comprometimento severo de suas habilidades cognitivas e comunicativas. Uma ótima obra para se trabalhar com TEA é Tiago Vento Ventania, da doutora Edilene Viana, publicado pela editora Uirapuru. Tiago é um menino sonhador. Ele sonha com intensidade, de um jeito muito especial, como todas as crianças que apresentam o transtorno do espectro autista. Seu sonho não é do mesmo tipo que as pessoas costumam sonhar. Ele sonha acordado, vendo o mundo de um modo diferente, cheio de fascínio, repleto de curiosidades, onde suas descobertas são sentidas de uma forma muito intensa e bastante pessoal. Tiago se deixa levar pelo encantamento que o vento traz. Sua imaginação se agiganta e ele se sente o próprio vento. Assim, num repente de alegria, faz sua própria ventania. Agora já não basta a ele sonhar como costuma fazer. É necessário ir além. É preciso também ventar. Tiago Vento Ventania é um livro que nos ensina a amar quem é diferente. Trata-se de uma obra sutil que, como uma brisa, nos conduz a interpretar a própria poesia da vida, o significado de querer bem. Embora lidar com o transtorno do espectro autista seja desafiador, os preconceitos são ainda mais. Por isso, só quem ama é capaz de saber que essas pessoinhas especiais precisam ser entendidas. Para falar dos últimos neuroatípicos que abordamos nesta série de programas, convidamos mais uma vez a doutora Edilene Viana. Por favor, doutora Edilene, apresente-se outra vez para o nosso público. Olá, pessoal. Sou Edilene Viana, moro em Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. Sou formada em pedagogia, especialização em neuropsicopedagogia, como atuo hoje como neuropsicopedagoga clínica. Tenho especialização em psicopedagogia institucional, intervenção neuropediatra. Tenho uma clínica neuroclínica cognitiva, onde atuo. É o meu sonho, meu trabalho, é meu tudo. Atuo juntamente com o meu marido, que é neurologista. É nossa paixão. Me apaixonei mais ainda quando eu me casei com o neurologista, para ajudar essas crianças com muita dificuldade de se manter na escola, com esses neurodesenvolvimentos, onde tem muita dificuldade dessas crianças, principalmente as crianças, né? Mas tem muito a contribuir. Espero que vocês gostem. Então, vamos às perguntas. Embora diversas crianças costumem apresentar características neurodivergentes antes de ingressarem na escola, muitos pais só dão conta da condição dos filhos quando educadores solicitam uma investigação mais apurada dos comportamentos atípicos apresentados no ambiente educacional.
Entre os exemplos mais comuns de neurodivergências apresentadas estão o TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, a dislexia e a escrita espelhada. O que caracteriza estas condições? Como elas podem ser trabalhadas? Elas possuem cura? Hoje falaremos sobre o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno que a criança já nasce com esse transtorno devido à sua genética. Muitas vezes as pessoas falam, a mãe geralmente fala: mas meu filho ficou assim, ou meu filho não era assim e ficou. É muito relativo. A criança, quando ela tem TDAH, ela vai ter o seu TDAH pro resto da vida. Ela é uma questão genética e não tem cura, né? Ela tem que aprender a lidar com essa situação e aprender a como lidar com essa criança, porque vai ser um desafio na vida dessa família. O TDAH é uma criança que ela não para, ela não fica quieta um minuto, ela pula de lá para cá, corre e ao mesmo tempo ela mexe nas coisas, você pensa que ela está prestando atenção em uma coisa e ela não está prestando atenção em outra coisa. É como se estivesse ligada numa tomada de 220. Ela precisa gastar energia, ela tem uma energia além do normal. Se deixar correr o dia inteiro, ela vai correr. E essas crianças, ela acaba tendo um comprometimento na escola. Por que na escola? Devido ao fato da dificuldade de ela se concentrar. Não é porque ela não saiba conseguir aprender. Ela consegue aprender muito bem. Porque ela tem hiperfoco. Porque quando o cérebro dessa criança está prestando atenção em um conteúdo, ao mesmo tempo o cérebro dela está trabalhando muito rápido. Então, quando a professora está explicando, ao mesmo tempo ela está prestando atenção no que o colega está fazendo, ela está mexendo no lápis, está batendo na carteira, ela está ocupando o cérebro dela com outra coisa. Por quê? Ela tem o neurotransmissor dela, essa criança, ela emite muita adrenalina ao mesmo tempo. Então, o cérebro dessa criança ela não dá conta, né, de absorver essa comunicação. Então, são comunicações que não dá tempo o cérebro absorver, né? Então, ela fica muito agitada e por isso que ela fica de um lado para o outro, mexe uma coisa, mexe outra. Mas são super inteligentes. Ela tem uma facilidade de aprender muito grande. O que torna ainda um pouco difícil dentro da coordenação motora dela, porque devido à hiperatividade ela não consegue muito manter um pouco parada para se concentrar e fazer toda essa dinâmica que a criança tem que fazer dentro do seu limite de desenvolvimento da coordenação. Então quer fazer tudo correndo, quer escrever de qualquer jeito. Então muitas vezes acaba, pode ser muito confundido com dislexia, ou pode ter dislexia, pode ter a comorbidade de dislexia, pode ter a comorbidade de TOD, tá? Isso acaba descobrindo assim lá pelos seus
6 anos de idade, 8 anos de idade, acaba descobrindo que a criança possa ter TOD também, porque passa a ser mais agressiva, ter um comportamento não muito social, porque começa a exigir muita coisa, porque ela tem dificuldade de aceitar o não. Mas o porquê o não aceitar o não? Porque ela não quer parar para entender que aquilo que ela faz não é correto, porque é uma pessoa sem limite. Então toda criança que ela tem TDAH, ela precisa de terapia desde o comecinho, né, para começar a colocar hábitos. Ela tem que ter regras, tem que ter limite. Então existe a tabelinha que possa fazer uma rotina para essa criança. Ela tem que seguir uma rotina todos os dias. Então ela tem que ter o hábito de levantar de manhã, fazer as suas higiene, arrumar sua mochila, suas coisas. Ela tem que ter uma rotina. E quando ela sai dessa rotina, tudo para ela fica perdido. Tudo para ela fica perdido. Dificilmente a pessoa que tem um TDAH, ela consegue se manter dentro de uma questão estabilizada. Ela se perde nessa situação. Mas não é porque ela quer, não. O cérebro dela funciona desse jeito. Porque quando o cérebro está em formação, a parte pré-frontal, né, que faz essa comunicação de informações, da linguagem, da comunicação da audição, que faz a comunicação de raciocínio lógico, eles não fazem essa comunicação muito corretamente. Então, para a pessoa que tem o TDAH, ela tem essa dificuldade de fazer essa leitura de imediato. Então, ela se torna uma pessoa muito impulsiva. Ela faz as coisas para depois pensar o que eu fiz. Então, aí quando ela vai pensar no que ela fez, já fez. Então, por isso que é importante a terapia, é importante o médico. Geralmente, um neuropediatra, um especialista na psiquiatria voltada para a criança, dentro dessa especialização. Porque a medicação, ela vai ser utilizada exatamente para isso, para fazer com que essa criança tenha mais um foco de concentração dentro de uma questão mais de rotina, para que o cérebro comece a acostumar dentro da terapia e se adapta a essa rotina. Porque quando o nosso cérebro está em formação, quando você acostuma o seu cérebro dentro de uma rotina, ele vai se adequando a isso. E quando é por isso que é muito importante falar sobre a neuroplasticidade, porque é exatamente na infância que existe essa demanda do desenvolvimento. Porque quando ela faz a terapia, ele vai se moldando a essa questão de comportamento, de hábitos, de como lidar no espaço social, no espaço da escola, com os amigos, na igreja, dentro de um restaurante. O que eu vejo hoje é que os pais eles estão assim, sem controle com os filhos. Então os professores ficam perdidos na escola, porque a criança ela já chega na escola totalmente sem limite. E eles ficam assim, será que a criança tem TDAH? Será que essa criança ela tem um desvio de conduta? Então, muitas vezes
um comportamento inadequado pode levar a fatores que não é, na verdade, um desvio neurológico dessa criança, mas às vezes um fator mais que ela está inserido, um fator mesmo familiar. E eu vou falar para vocês que em 2021 tem a lei 14.254, que é exatamente a lei que veio abraçar essa questão da criança com TDAH, com dislexia e com atraso no seu desenvolvimento de aprendizado, com dificuldade de aprendizado. Mas é muito engraçado uma questão. A lei diz que ampara essas crianças, tá, dentro de tanto a rede pública ou particular nas escolas, quanto na rede de saúde. Isso em 2021. Nós estamos em 2024. Até ano passado, chegou ainda uma professora no consultório falando assim, pedindo por favor para poder dar um laudo para o aluno, a mãe estava junto, colocando o CID de retardo mental. E eu falei assim, mas ele não é retardo mental. Não posso pedir para o médico colocar um CID de uma coisa que ele não é. Pelo que aparece, até não foi feita uma avaliação neuropsicológica nele, mas pela primeira entrevista que eu tive com ele, ele tem um déficit de atenção, talvez não seja o TDAH, mas está aparecendo que ele tem mais o atraso no seu desenvolvimento do aprendizado. E ela questionou, mas se o médico não colocar esse CID, ele vai ser reprovado. E a lei diz que ampara essas crianças, que elas não podem ser reprovadas, retidas na escola, devido à sua patologia. Aí eu questionei isso com ela e ela foi e me mostrou. Eu vou te mostrar o CID que nós temos dentro da lei que mandaram pra gente do Ministério Público, e que a gente só pode manter essas crianças dentro da sala de recurso se elas estiverem dentro desse CID, que é CID deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência retardo mental ou deficiência com TEA. E aí embaixo eles colocaram, eu tentei fazer um para vocês verem, porque estava no meu celular, mas não ficou muito bom. E aqui tem uma parte que colocaram aqui com síndrome de Down, mas aí embaixo eles colocaram assim, CID-11. Agora você vê, em 2023 eles já reconheceram como CID-11, né? Porque a lei pelo DSM-5, você tem que, o CID-11 já tem que constar com TEA com CID-11, que é um outro número. Então eu questionei com ela assim, mas se você tem esta lei, por que não tem a lei de 2021? Mas a escola não tem essa lei.
como que nós vamos colocar essa criança dentro desse CID se não consta na listagem? Aí eu falei assim, gente, é um absurdo. Mas se você olhar nessa lei de 2021, né, na lei 14.254, que foi do dia 30 de novembro de 2021, você vai olhar lá você vai olhar no final da lei, diz o seguinte, que é para poder encaminhar aos professores também, aos multissetores, né, que façam formação continuada para capacitá-lo mediante esses sinais, para poder eles identificar esses sinais de crianças que possam ter sinais de TDAH ou dislexia ou algum transtorno de deficiência de aprendizado. Olha que coisa, gente. Isso foi em 2021. E aí? E a lei que fala sobre inclusão? Nós temos tanta coisa para questionar sobre lei. E a lei da inclusão? Por que os professores ainda não estão aptos a trabalhar com crianças? Se essa lei... existe a lei antes, tá? A lei de 2015 de inclusão. É um caso ainda para se pensar. O quanto falta para ser investido na educação. E eu fico pensando, gente, coitados dos professores. Aí depois a escola fica todo mundo colocando assim, não tem vaga, não tem vaga. Mas não tem vaga por quê? Porque você quer colocar seu filho como sendo incluso, porque a lei diz que você pode colocar seu filho para ser incluso. O que é inclusão? É incluir o seu filho dentro de uma sala regular como outra criança qualquer. Mas e aí? Existe isso? Será que essas crianças estão sendo realmente inclusas dentro de uma sala de aula regular? Eu acho que não. Eu acho que ainda tem muito ainda para ser incluso. Ainda temos exclusão, não inclusão. É muito triste isso, porque todos os dias eu vejo uma mãe desesperada em busca de laudo para conseguir manter seus filhos na escola. Para manter seus filhos na escola. Não é nem para manter como mediador, não. Porque isso aí é luxo. Mas para manter matriculado na escola. Porque senão ele não tem um conteúdo diferenciado. Senão ele não passa de série. Ele é retido. Perde de ano. E essas crianças, elas não podem. Você sabe por quê? Porque depois ela abandona a escola. Elas abandonam a escola. Porque chega na fase da adolescência, ninguém consegue segurar uma criança com TDAH. Se ela não estiver sendo acompanhada. Sabe quem vai abraçar essas crianças? O crime. O crime. Porque essas crianças, elas não são aceitas mediante a sociedade. Porque essas crianças, elas não têm limites. Porque elas não foram preparadas para
manter a convivência dentro de uma sociedade por igual, porque elas cometem erros, elas são desafiadoras, elas são impulsivas, elas erram e ninguém quer entender o erro dela, quer criticar, quer agredir, quer punir. Enfim, são muitos e muitas crianças que passam por isso. São poucas não, são muitas. Isso são questões aí de vários fatores que levam uma mãe a ter um filho com TDAH, tá? São vários fatores emocionais, vários fatores que levam uma mãe a ter um filho com TDAH, tá? Não é só um fator que vem de uma genética, mas sim pelo fator, por exemplo, uma mãe que ela usou droga, uma mãe que ela teve uma gestão com o seu emocional muito abalado, uma mãe que ela teve uma questão não muito saudável, né? Ela utilizou de certo tipo de alimento que teve algum tipo de contaminação, de chumbo. São várias coisas, gente, são várias coisas que pode comprometer o cérebro de uma criança. Não tem muito tempo para prolongar isso, mas são coisas que a gente vê na sociedade constantemente e às vezes um pouquinho que a gente puder colaborar, a gente colabora, tá? Temos a mania de rotular as pessoas como se fossem objetos que apresentam funções pré-definidas, como uma tesoura, um parafuso ou uma vassoura. Todavia, os seres humanos podem fugir ao que são convencionados como comportamentos comuns, uma vez que apresentam características que os colocam em uma categoria que requer habilidades e estudos específicos que envolvem o bem-estar e o bem comum, no modo como eles podem ser integrados à sociedade. É o que acontece com os diagnosticados com TEA, transtorno do espectro autista. Por que este grupo é identificado dessa forma? Qual é a razão desse espectro ser tão amplo e divergente? É muito, muito ruim quando uma pessoa ela é rotulada pelo que ela tem. E não é diferente quando uma pessoa ela tem o transtorno do espectro do autismo. Independente do seu nível, seja 1, 2 ou 3, enfim, qualquer que seja a sua dificuldade dentro das suas modalidades. O transtorno do espectro do autismo, geralmente falam assim, do suporte 1 é muito mais difícil, porque é uma coisa que a pessoa não vê, é um sintoma que fica mais interno, porque não aparecem muitas características, a pessoa sente mais muito do emocional. Gente, depende muito de como essa pessoa vive, depende muito de como essa criança ela é estimulada, depende muito de como os pais aceitam, né, o diagnóstico dessa criança. São vários fatores. Tem pais que não aceitam dar medicação para essa criança, para fazer terapia, porque quando a criança ela tem um transtorno do espectro do autismo, às vezes ela precisa tomar a medicação
devido à necessidade de se colocar para fazer a terapia. Por exemplo, uma criança que ela tem um transtorno do espectro do autismo, às vezes ela, devido à ansiedade dela, e ela não consegue ficar ali parada para poder o terapeuta trabalhar com ela, como fono, porque aí ela tem um atraso na fala, aí para ela conseguir ficar parada, para que o fono trabalhe com ela, às vezes é muito difícil ela controlar essa ansiedade de ficar parada. Então, às vezes, a medicação, ela vem para contribuir para com que essa criança fique mais um pouco calma, para que o terapeuta consiga trabalhar. Quando eu falei, quando o nosso cérebro, ela tem aquela, vai se moldando na medida do seu desenvolvimento, é exatamente isso. Quando a criança está na fase desse desenvolvimento e quando o terapeuta ele vem para intervir mediante a evolução da criança, principalmente quando ela está com atraso na fala, ela tem dificuldade de fazer a socialização, ela não consegue se comunicar com o outro, ela não tem essa conexão de fazer conexão visual. Então, as terapias, ela vem exatamente para isso, para fazer com que essa criança, exatamente no momento que ela está na fase da evolução, do desenvolvimento neural, e que as terapias ela vem para contribuir exatamente nessa fase. E que ao se adaptar ao novo, o cérebro ele vai se modulando. E é fantástico, gente, quando a gente vê um resultado, quando a criança ela vai se adaptando ao novo, a uma rotina. E isso é maravilhoso, a gente vê um resultado assim fantástico, principalmente quando a criança ela não tem um contato da fala, e quando ela começa a produzir as primeiras palavras, é uma vitória para o profissional que não tem preço. Então, quando você percebe que os pais comentam, ou o professor comenta, ou quando percebe que essa criança está sendo rotulada de uma forma, mesmo que seja sem maldade, eu acho que a criança ela não vê maldade na outra criança. Ela fala, às vezes, porque ela não teve a instrução de um adulto que pudesse falar para ela, não fala assim com o seu colega. Você pode ajudar dessa forma, vamos ajudar dessa forma. Existe aí uma questão de empatia do adulto chegar para outra criança e falar sobre a necessidade dela chegar para o outro e fazer esse contato. Então, a importância do adulto chegar e fazer essa comunicação é muito importante, né? E não fazer com que se permita que o outro rotule, né, esse grupo de pessoas que tem essa disfunção neural, porque é uma disfunção, ainda não se sabe exatamente uma causa exata, porque uma criança nasce com transtorno do espectro do autismo, mas pode ser ainda vários fatores. Pode ser uma questão genética, porque se descobre tardio que porque o pai ou porque a mãe através de investigação, de fazer testes de avaliações, porque são testes clínicos, né? São testes de avaliações clínicas, neuropsicológicas. Então, através desses testes, acabam descobrindo que algum dos pais também possui o transtorno do espectro do autismo. Mas isso é muito relativo. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas ainda não existe uma ciência exata que descubra ainda esse fator. Mas essas crianças, ela tem
uma coisa muito bacana, porque elas têm o poder de se desenvolver muito rápido também. E quando elas começam a praticar as atividades adequadas, ela tem um progresso de adaptação muito rápido, assim, muito bom, e elas começam assim buscar cada vez melhorar. E isso que eu acho mais bonito neles, que quando eles conseguem fazer alguma coisa, eles vão em busca de mais conhecimentos, de querer mais, desenvolver mais ainda aquilo que eles conseguiram fazer. E eles ficam felizes por isso. Quando eu peguei uma menina de 8 anos, que ela não conseguia entrar na escola, porque o barulho da escola incomodava muito, e a mãe ainda não tinha levado essa menina ao médico, e ela vem desde 1 ano e meio que ela vai para a creche, e com a mesma característica, muito choro, e a mãe achava que aquilo era manha dela, porque ela tinha que trabalhar. O que ia fazer com a filha? Tinha que deixar na creche. E todos os dias era a mesma coisa, a criança chorava. E o tempo foi passando e a mesma coisa. Até que um dia, ano passado, a mãe procurou a nossa clínica e foi o limite para a mãe. Porque essa criança, ela chegou ao ponto de um estresse muito grande, de ansiedade. Ela começou a se trancar dentro do guarda-roupa e se urinar, com medo de ir para a escola. Então a mãe começou a assim, ficar muito preocupada com isso, levou o neurologista, porque ela ficou muito assustada com isso, com a atitude da filha. Então foi passada a medicação para ela, né, para diminuir a ansiedade. Mas a mãe ainda não estava satisfeita, pediu para que eu fizesse uma avaliação. Fiz uma avaliação e na primeira entrevista, né, com a anamnese, conversei com a mãe, procurei o histórico todinho da filha, tudo, como é que foi a gestação, tudo como a gente faz. E quando eu fiquei sozinho com ela, e ela me contou o que incomodava ela. E quando eu falei assim, essa menina, ela tem transtorno do espectro do autismo. Porque quando ela me contou sobre o sofrimento dela ao entrar na escola, eu vi o quanto ela sofria com o barulho da escola. E aquilo, até ela se acalmar, para chegar, para que ela pudesse entender o conteúdo da matéria, foi muito tempo perdido. Aí, por que ela falou isso? Por que eu estou falando? Porque quando ela chegou para a professora e falou assim, tia, esse barulho está me incomodando muito, e a professora falou assim, senta no seu lugarzinho que vai passar. Isso o que dá para a gente perceber? O quanto que os professores não estão preparados ainda para perceber o quanto que os alunos precisam de ajuda. O quanto que os professores precisam ainda de muita informação e de ajuda para que eles possam identificar e que possam falar para os pais que os seus filhos precisam de uma ajuda de um profissional. E quando eu conversei com essa menina, e ela começou a chorar, e aquilo doía, eu percebi o quanto que ela sofria com aquilo. E então eu chamei a mãe e vamos começar a fazer teste. E comecei a fazer teste. Faz um teste, faz outro teste, no outro dia faz outro teste, e assim foi. E chegamos à conclusão que ela tinha realmente o transtorno do espectro do autismo,
do suporte 1 e sofria de transtorno de ansiedade. E quando eu dei a dica da mãe, logo no primeiro dia, dei a dica da mãe, vamos fazer o seguinte, você vai colocar o fone e vai colocar a música que ela mais gosta de ouvir. Qual a música que ela mais gosta de ouvir? Que eu pergunto, qual a música que você mais gosta de ouvir? Eu gosto de ouvir música clássica. Olha que coisa mais linda. Ela, menina de 8 anos, gosta de ouvir música clássica. Gente, meu menina de 8 anos de idade ouvir música clássica é uma coisa inédita. Qual criança que gosta de ouvir música clássica, que não foi acostumada com isso? Então eu falei, então você vai colocar a música que você gosta e você vai entrar na escola. Gente, ela passou a entrar na escola sem sofrimento. Aquilo para ela passou. Ela passou a entrar na escola e sentar no lugarzinho dela sem sofrimento. Ela passou a ver a escola de uma outra maneira. Só porque colocou um fone. Olha que coisa maravilhosa. Daí voltou a consulta com o neurologista, vamos ajustar a medicação. Ajustou a medicação, a mãe voltou também, a consulta para poder dar o respaldo do resultado. A mãe está feliz da vida porque a filha está controlada agora, gente. Olha que coisa mais linda. Não é muito lindo um negócio desse, maravilhoso? Ver seu filho tratado, controlado, com a sua ansiedade, controlado devido a um teste que foi feito e saber o diagnóstico do seu filho. Isso é maravilhoso, gente. Isso não tem preço. Então é mais fácil você levar seu filho a um profissional e ter um diagnóstico do que deixar as pessoas rotularem seu filho, né? E explicar que tudo tem uma solução. Tudo tem uma solução. Tudo tem jeito. E essa criança pode aprender muito, ser uma pessoa como outra qualquer. Ter um trabalho, se formar, ter um emprego como qualquer outra pessoa, ter uma profissão, fazer faculdade. Eu mesmo tenho na minha sala um colega que ele é autista. E toda vez que ele vai fazer uma prova, ele coloca o fone dele. Por quê? É um momento que ele necessita da concentração. Olha que lindo. E todo mundo respeita. Nós precisamos ter mais respeito com o outro, né? Então, o TDAH é uma doença, mas sim é uma forma diferente de se expressar. É um mundo que a gente tem que respeitar, o mundo deles. Eles veem o mundo de uma maneira diferente do nosso e está tudo bem. Eles veem o mundo de uma maneira, mais leve. Eles veem o mundo de uma maneira mais bonito. Eles veem o mundo mais colorido. E vamos respeitar. Porque quando eles entram em crise, não queira passar pela crise deles. Porque a crise deles é muito mais difícil do que a gente conseguir controlar as nossas crises. Porque quando eles entram em crise, eles ficam meio perdidos, porque sai de uma rotina, porque sai de um local que ele está acostumado, tira alguma coisa do lugar que ele está apto a lidar com aquele material ali naquele lugar. Se tirou daquele lugar, ele fica perdido. Ele não se encontra no lugar que ele está acostumado. Então tem que ter muito cuidado com a rotina de uma criança que tem TEA. Você pode trazer
um transtorno muito grande para essa pessoa. E quando a gente fala sobre as terapias, elas são fundamentais porque ajuda no controle, tanto quando é infantil, que tem um atraso na fala, que vai ajudar no seu atraso, né? Porque às vezes eles têm também essa dificuldade no fonema, né? Na hora de pronunciar os seus fonemas. Então precisa muito da ajuda do fonoaudiólogo na alimentação, tá? Na mastigação, eles têm essa dificuldade, tá? E por isso que o fono é fundamental. O psicólogo ajuda demais para controlar essa ansiedade. E a terapia, o TO, que é a terapia ocupacional, ajuda no seu desenvolvimento quando é mais infantil. E a terapia, a psicoterapia, o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, ajuda exatamente nessa parte que vai da sua evolução acadêmica, a sua evolução que vai ajudá-lo a administrar a sua vida escolar, no seu desempenho. E é lindo o desenvolvimento deles e o que eles são capazes de fazer, né? E eu acho lindo. E é muito importante também que vocês sabem que o TEA, ele pode vir acompanhado também das suas comorbidades, como o TDAH, tá? O TEA, ele pode vir com uma comorbidade tanto do transtorno de ansiedade como o transtorno do TDAH também, tá? Ele pode ter o TEA e pode ter o TDAH. Então, a questão da avaliação, por isso que é muito importante, porque esses impulsos que ele tem, ele pode estar associado também ao TDAH. A dificuldade de concentração, a dificuldade de manter o foco em alguma coisa, porque às vezes ele tem hiperfoco, né? E ele não para devido à hiperatividade. Isso também tem que ser avaliado e manter sempre o acompanhamento com um profissional, tanto do neurologista, e a necessidade de um psiquiatra, se houver necessidade. E eu quero aqui compartilhar com vocês o meu primeiro livro, que é o meu bebezinho, que é o Tiago Vento Ventania, que conta a história exatamente de uma criança que tem o transtorno do espectro do autismo, tá? E tem também a comorbidade do TDAH, né? Tem o TDAH e tem o TEA. É lindo, eu tenho certeza que muitos vão gostar. Tá com a letra virada aí para vocês, mas o Tiago Vento Ventania, da editora Uirapuru, que me presenteou também com essa experiência. Eu agradeço muito à editora, que em breve teremos novidades também, além desse livro, tá? Um grande abraço para todos. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem o Tiago Vento Ventania. Um beijo para todos. Obrigado, doutora Edilene, por abrilhantar mais uma vez o nosso programa. Certamente, quem nos acompanhou sabe muito mais sobre neurodivergentes depois da exposição de tanta sabedoria. A vocês que nos acompanham, fica mais uma vez meu forte abraço e até o próximo programa.